Bem, a Fábrica Nacional de Motores, mais conhecida pela sua sigla FNME, foi criada no início da década de 1940, durante o governo de Getúlio Vargas. Seu idealizador foi o Brigadeiro Muniz da Aeronáutica, e além da fábrica, ele concebeu em volta dela uma vila para que os operários tivessem uma morada digna e próxima do local de emprego. A tecnologia utilizada inicialmente era estadunidense. Depois a empresa foi fechando parcerias com empresas de outros países. O projeto começou com a fabricação de motores para os aviões da FAB. Para quem não sabe, a FAB é a Força Aérea Brasileira. E naquele momento o Brasil estava em guerra. O Brasil estava participando da Segunda Guerra Mundial ao lado de França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética no combate aos fascistas e nazistas. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a fabricação de motores ela praticamente se encerrou, mas a empresa continua existindo. Ela se dedicou à fabricação de eletrodomésticos, principalmente. Já no final da década de 40 foi fechado um acordo com uma indústria americana, uma indústria italiana, para a fabricação de caminhões. Porém, essa fábrica faliu no início de 49 e no ano seguinte foi assinado um novo acordo, dessa vez com a Alfa Romeo, que é importante destacar, naquele período ela era estatal, ela pertencia ao governo italiano. A partir daí, iniciou-se a fabricação de caminhões em Xerém. Naquela época, Xerém era um distrito de Duque de Caxias, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Hoje, Xerém é uma cidade separada de Duque de Caxias. E um fato interessante é que a escolha de Xerém para ser a sede da FNME se deve ao fato de que ela está ao nível do mar, e isso facilitaria na fabricação de motores. Em poucos anos, a FNME se tornou líder nacional na venda de caminhões. E é bom lembrar que já no meio da década de 50, a Mercedes-Benz chegou aqui no Brasil. Então, mesmo com a Mercedes-Benz fabricando caminhões aqui no Brasil, a FNME conseguia vender mais caminhões do que a Mercedes. Ao longo da década de 50, a produção foi aumentando e também surgiu um projeto para fabricação de automóveis. Inclusive, um funcionário da própria FNME tentou desenvolver um projeto de carro chamado Pinar. Só que o Pinar ele acabou não dando certo, em parte porque ele foi sabotado pela imprensa, né? A revista Cruzeiro fez uma matéria muito negativa sobre o carro e acabou que não houve grandes interesses no desenvolvimento do projeto. Além do que, ao que tudo indica, apesar do motor ter sido fabricado aqui no Brasil, o Pinar ele teve um motor que na verdade era uma cópia dos motores da Volkswagen, principalmente o motor do Fusca naquela época. Mas enfim, isso é até uma questão que merece uma discussão, já que os chineses cansaram de fazer isso nos últimos 20, 30 anos, copiar modelos de outros países e ao longo do tempo, né, sofrem processo por causa disso, claro, mas eles aproveitam também para entrar em acordo, pagam lá a indenização para os donos dos projetos originais e começam a desenvolver tecnologia própria. Né? Se tivesse sido feito isso com o Pinar, né, quem sabe nós não teríamos também uma grande indústria nacional de automóveis até hoje. Mas aí, para suprir essa falta que o Pinar fez, foi assinado um novo acordo com a Alfa Romeo e passou a se montar um veículo da Alfa Romeo aqui no Brasil com a marca FNME, e o automóvel ganhou o nome de JK, né, em homenagem ao Juscelino Kubitschek, que foi o grande incentivador da indústria automobilística brasileira. Porém, o carro não teve uma venda muito boa, até porque uma parte das peças vinha importada, então isso também gerava um custo alto de manutenção, e já tinham modelos aqui fabricados no Brasil que eram mais competitivos. A crise política que ocorreu no Brasil ao longo da década de 60 acabou atingindo a FNME, que não recebeu os incentivos financeiros necessários para que a empresa continuasse crescendo. As vendas diminuíram e com o golpe militar em 64, a empresa teve ainda um aumento de sua crise. No ano seguinte, 65, um grupo de engenheiros e militares também fizeram um relatório indicando que, caso o governo investisse na empresa, ela poderia se recuperar da sua grave crise. Inclusive, alguns projetos de novos caminhões foram desenvolvidos. Porém, até hoje não se sabe ao certo por quê. Né? Espero, sinceramente, que documentos aí sejam revelados sobre por que a FNME tomou o rumo que ela tomou. Né? A cúpula militar ignorou esse relatório e acabou que vendeu a empresa para a própria Alfa Romeo. E essa venda ela foi muito nebulosa, porque havia um empresário brasileiro disposto a comprar a FNME, os militares não quiseram ouvir a proposta dele, a francesa Renault e a estadunidense Chrysler também demonstraram interesse em comprar a FNME
e os militares também não quiseram conversa, e ela acabou sendo vendida para a Alfa Romeo, uma empresa estatal da Itália, e com um detalhe interessante, àquela altura, a Alfa Romeo já não fabricava mais caminhões. Ou seja, qual que foi o ganho tecnológico que a FNM ganhou ao ser comprada pela Alfa Romeo? Nenhum. Então a Alfa Romeo comprou uma empresa, sendo que eles não tinham mais tecnologia para fornecer para essa empresa, já que eles não fabricavam mais caminhões. E o Brasil perdeu um pouco aí da soberania, pois abriu mão de uma fábrica nacional de caminhões. Cerca de 2 anos depois, a Alfa Romeo foi vendida, foi privatizada pelo governo italiano e caiu nas mãos da Fiat. Aí então a Fiat transformou essa unidade da FNM numa fábrica de caminhões da própria Fiat e também de modelos da Alfa Romeo. O principal foi o Alfa Romeo 2300. Era um carro muito luxuoso para a época, mas que não deu muito certo. Assim como os caminhões da Fiat não tinham grande qualidade comparados aos da Mercedes-Benz, por exemplo, em 85 a fábrica fechou definitivamente. Hoje, os galpões da antiga FNM barra antiga Alfa Romeo são destinados à produção de carrocerias de ônibus, por parte da empresa Marco Polo, que tem sede no Rio Grande do Sul, mas que também tem essa unidade fabril onde era a antiga FNM.